WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sites de notícias, graças às novas tecnologias, somos expostos todos os dias a uma quantidade gigantesca de informações. Se bem usadas, nos ajudam muito, mas em excesso podem gerar ansiedade e prejuízos à memória. Para falar sobre esse assunto, recebemos o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Mello, supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o conferencista José Renato Nalini, reitor da Universidade do Registro de Imóveis. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje. Obrigado a vocês. É sempre assim, quando surge uma tecnologia, começamos a tentar entender como é que funciona, usamos para o bem ou para o mal, aí surgem as consequências, boas ou ruins. Isso faz parte da nossa evolução. Quando nós estamos no meio de uma mudança, fica mais difícil de entender o que está acontecendo, né? É preciso mais distância para entender. Eu acho que a geração que está nascendo agora e as crianças, elas já nascem com uma circuitaria neuronal digital. Então, o mergulho é automático, né? Talvez a minha geração, que é analógica, tenha um pouco mais de dificuldade. Mas, até com a ajuda de netos, de filhos, nós vamos penetrando e quando verificamos não vivemos sem, né? Não adianta fugir disso. Eu não sei se o médico que cuida disso, o doutor Luiz Fernando, né, tem mais contato. O que acontece é que nós herdamos uma circuitaria genética antiga, né? Então nós temos as estruturas neuronais nossas foram evoluindo durante milhões de anos. Só que houve o momento da linguagem, né, inicial, da linguagem escrita, que foi um momento extremamente importante, em torno de 200 mil anos para cá, 100 mil anos para cá, e depois, agora, de repente, nós somos submetidos a uma nova linguagem. Então, essa circuitaria, ela tem que se adaptar a essa nova linguagem. Só que como uma caixa de luz da nossa casa, ela tem os disjuntores. O nosso cérebro tem disjuntores. E se nós temos muita informação, um excesso de eletricidade ou neuroquímica, pode cair um disjuntor, né? Então, existe um equilíbrio entre aquilo que é informado, aquilo que é processado pelo cérebro, né? E as crianças hoje, elas têm esse nível de informação ou de ação através dessas novas mídias. E isso é muito importante, desde que seja modulada. E imagino que se torna também um desafio até dentro da sala de aula, né? A já esteve à frente da Secretaria da Educação, conhece o ambiente escolar dentro da sala de aula, porque aí existe também a geração que já nasceu na internet e a outra que está se adaptando a isso, não é? É uma questão polêmica, porque muitos educadores queriam abolir o uso do mobile dentro de sala de aula. Aliás, havia uma lei, eu lutei durante quase 2 anos para conseguir a revogação e não liberar totalmente, permitir o uso pedagógico, não é? Então, continuou a lei dizendo é proibido o uso, mas ressalvada a finalidade pedagógica, porque eu acho que o educador, ele sabe o momento em que ele pode mandar um torpedo, perguntar alguma coisa, e era uma luta insana, inglória essa de proibir o celular, porque se o aluno não usasse, mesmo sendo proibido, ele saía da aula para usar, para atender. Então, ninguém mais suporta aula prelecional de 50 minutos com uma pessoa só falando. Sem dúvida. Não é? Uhum. Quer dizer, é algo que precisa mudar também, não é? A forma de dar aula. Se a tecnologia está aí, é preciso adequá-la à nova realidade. Uma questão de adaptação. Questão de adaptação. A nossa enquete de hoje, você controla o tempo que usa o smartphone? Vamos ver o que as pessoas respondem aí, sim ou não. Pois é, né? Foi dito aí que não é o caso, então, de proibir, mas é preciso controlar? Como que deve ser esse
É preciso controlar, né? Eu acho que isso vem da família, né? Quer dizer, se um pai fica 24 horas no smartphone, o filho, né, se tudo é através do smartphone, o smartphone passa a fazer parte dessa vida desde essa criança pequenininha. Porém, ele tem que saber modular. Por exemplo, um problema que eu tenho na clínica é que os jovens adolescentes não dormem mais à noite. Eles saem do jantar ou saem da convivência familiar, vão para o seu ambiente e ficam o tempo todo no celular e não dormem. Vão dormir 3, 4 horas da manhã e às vezes os pais ficam muito preocupados, porque no dia seguinte não conseguem acordar para ir para aquele esquema tradicional da escola, 8, 7 da manhã. Então, esse controle de horário, esse tipo de modulação em relação ao uso dos instrumentos é muito importante, né? E até os próprios instrumentos, os próprios aplicativos, tem algumas ferramentas que nos ajudam, né, a isso, a deixar um pouco, a achar um equilíbrio. Então, você pode silenciar grupos, né, ou sair dos grupos, mas temos dificuldade nesse sentido. Disciplina é um valor daqueles que estão em declínio, né, professor? Porque é muito difícil você controlar uma geração que já está crescendo no é proibido proibir, como eco dos traumatismos. Não podemos chamar atenção, não pode haver disciplina, ordem, regras, né? O pior é quando o próprio adulto, e isso está muito comum, disseminado, numa casa com 5, 6 pessoas, ninguém mais conversa, todo mundo só através das mensagens. Então, nós temos o lado cruel de uma tecnologia que pode ser saudável, é tornar as pessoas cada vez mais isoladas e ansiosas. Exatamente, ainda nessa ninguém mais conversa, que falta faz justamente esse toque, esse... É muito importante. O contato do olho no olho, não é, doutor? Não só de conversar, mas a expressão facial das pessoas, os gestos, o comportamento, tudo isso faz parte de uma comunicação humana, antiga, né? E isso, sendo influenciado por um aparelho, é muito importante que tenha a crítica disso, né? Que os pais tenham essa crítica, porque se você não ensinar os seus filhos a ver aquilo que é realidade, né? E aquilo que é só através dessa comunicação nova, que é uma nova linguagem, né? Nós estamos introduzindo na sociedade uma nova linguagem. Não é uma linguagem que já vinha sendo estudada pelos nossos filhos, agora na escola formalmente, mas é uma nova linguagem que invade essas pessoas, que invadiu essas famílias. E isso é difícil controlar. Não tem uma regra específica. Por falar em controlar, né, a pergunta da nossa enquete, se a pessoa controla o tempo de uso do smartphone, o Arlindo Santos, pelo Twitter, ele fala assim, sobre controlar ou não o tempo no smartphone. Controlar o tempo de algo também custa tempo. Sem dúvida. Agora, nós vamos chamar aqui, porque nós fizemos essa pergunta nas ruas, a repórter Eloá Aurazen perguntou para as pessoas quanto tempo elas ficam conectadas. Vamos ver. Quantas horas por dia você acha que você passa conectado? Eu acho que das 24 horas do dia eu passo 23, 22 horas, mais ou menos, é mais ou menos isso. Cerca do meu dia inteiro, assim, acho que umas 20 horas por dia, porque eu trabalho na frente de computador e quando eu saio no meu tempo livre, querendo ou não, eu fico mexendo no celular. Na verdade, eu fico só à noite, né? Eu não sou muito fã de celular, não, vou falar a real. Tipo, eu só fico conectado no computador, né? Trabalho com venda interna, né? Em escritório, então é mais computador. Às vezes, quando eu durmo, eu acordo no meio da madrugada, dou uma olhada no celular, é meio que normal da vida, assim. Acabo ficando, sim, mesmo que eu não queira, porque chega mensagem, chega notificação de rede social e aí a gente acaba olhando para o celular. Como eu trabalho com a internet, não tem como ficar sem, mas a gente sempre tenta separar o profissional do pessoal. Separar o profissional do pessoal. Eu queria comentar justamente isso. Teve uma outra pessoa que disse, eu trabalho com a internet, trabalho com o computador, depois saiu de lá, vou para o celular. Como é que o nosso cérebro entende isso? Diferencia o que é pessoal do que é profissional? Ou tudo é excesso de informação e pronto? O cérebro consegue diferenciar. Porém, as pessoas é que elas não devem se deixar invadir, né, por excesso de informações. Porque eu, como médico, recebo
WhatsApps de pacientes, né? Mas se eu deixo o celular o tempo todo ligado a esse tipo de comunicação, eu vou começar a fazer consultas constantes através do WhatsApp, né? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer é aprender a limitar certas diferenças. Por exemplo, o profissional, os grupos sociais que ficam o tempo todo mandando mensagens. Eu aconselho a desligar o aparelho numa determinada hora da noite, desligar. Põe para carregar e desliga. Porque senão não é você silenciar, é desligar. Senão você não consegue. Porque o estímulo, por exemplo, um celular na cabeceira, o estímulo de luz, que é um estímulo importante para o nosso cérebro, diminui o nosso sono. Né? Nós precisamos do escuro, do silêncio. Então, todos esses estímulos e os pensamentos que eles evocam faz com que nós não desliguemos o nosso sistema, que é o sistema de vigília. E vigília constante leva ao estresse. Então, é muito importante. E o estresse leva ao quê? Patologias psiquiátricas nas pessoas que têm tendência a ter patologias psiquiátricas. Por exemplo, dependência. Tem pessoas que ficam dependentes ou de drogas ou de jogos, por exemplo, jogo patológico, ou de celular. Vício da tecnologia. Vício da tecnologia. Pode viciar. Mas essas pessoas, elas têm uma predisposição, né? Então, esse tipo de comunicação estimula muito essas pessoas, mais do que a maioria. Então, o limite, desligar ou deixar de falar, por exemplo, na hora do almoço, você vai almoçar, deixa seu celular de lado, deixa lá em cima da sua mesa de trabalho e vai almoçar. Então, esses limites, esses controles da própria pessoa é muito importante. Eu acho que há grupos, são minoritários, né? Grupos que têm assim, o dia sem celular. Né? Há restaurantes em que se recolhe o celular. Eles convidam as pessoas a deixarem. Né? Né? Mas eu acho que isso é um fenômeno de uma sociedade consumista e imediatista, egoísta, né? Que quer tudo na hora e quando percebe que as respostas estão ali prontas, acessíveis, isso interfere no nosso processo educacional. Nós não podemos mais educar tentando transmitir informações porque elas estão sendo atualizadas instantaneamente. Nós precisaríamos retomar aqueles valores que nós esquecemos, não é, professor? Ter critério, ter sensatez, ter equilíbrio, procurar ser cada vez mais humanos, porque hoje o celular já é uma prótese, não é? Aos poucos ele vai ser introjetado mesmo, fisicamente, né? Daqui a alguns anos. Teve uma pessoa até que comentou, por mais que eu queira, eu não consigo me livrar. E é aquela questão, parece que nos tornamos reféns, então não é uma questão de pensar, mas quem é que manda em quem, afinal? Ele não serve, a tecnologia está a nosso serviço ou nós estamos fazendo o jogo dela, né? Muita gente está participando aqui, sinal que esse assunto aqui está tocando as pessoas, não é? A Maria Ferreira, pelo Facebook, ela pergunta, e como lidar com essa ansiedade? Ficar desesperado quando a bateria do celular está acabando e achar que o mundo vai acabar se não checar o WhatsApp de tempo em tempo. Parece assim, que não sei se é com ela que está acontecendo, mas reconhece a situação, reconhece e percebe como fazer, como lidar com isso, a pergunta dela. Existe, vamos dizer, aquela coisa também da pessoa esquecer o celular e aí ela fica desesperada, isso causa ansiedade, né? Quer dizer, a abordagem para isso é cognitiva, quer dizer, entender por que eu estou sentindo isso. Então, esse tipo de autocrítica, de cognição, pode ser feita com terapeutas, né, se essa pessoa é exageradamente dependente do celular, ou ela mesma fazer exercícios de reflexão em relação àquilo que ela tem em relação ao celular. Né? Quer dizer, a reflexão do o que é o celular, o que ele me faz de bem e de mal. Nós temos que refletir. Isso é a cognição da informação. Reconhecer já é um primeiro passo. Exatamente. Que eu fico pensando, ela colocou aqui, né, quando fica desesperado, quando a bateria do celular acaba, e muitas vezes aquela pessoa que vai passear, vai para algum lugar, fica desesperado em saber que aquele lugar não tem acesso à internet, quando deveria ser o contrário, não? Acho que é necessário também um tempo de pausa, não fazer nada, desligar total. Há técnicas que nós vamos negligenciando, como meditação, cada vez mais necessária, né?
Nós temos de nos abeberar nas fontes que são muito mais antigas, de civilizações prodigiosas, como o Oriente, não é, professor? Em que há momentos em que nós precisaríamos tentar ficar libertos, não pensar em nada, nos desligar, mas desligar mesmo, não aquele sofrimento, ficar contando os minutos que faltam para eu apanhar outra vez o celular. Quer dizer, está com a cabeça em outro lugar. Sim, né? Não é? Agora, isso é um exercício que algumas pessoas precisam de tratamento mesmo, médico, mas há muita gente que poderia entender. Precisa dar um momento para você refletir você mesmo. Quem é que está servindo a quem? Né? Vamos tirar o melhor proveito disso, é uma tecnologia maravilhosa, mas tudo tem seu limite. Ainda sobre essa questão de tempo, né? O nosso cérebro também precisa desse descanso, assim como o nosso corpo precisa, né? Por exemplo, entre uma atividade física e outra, é preciso descansar. Funciona assim? Então, como é que funciona, doutor? Quer dizer, o cérebro, como eu estava falando, tem os disjuntores, né? Que nós temos os sistemas neuronais, eles têm limites de funcionamento. É como um HD, então? Se encher demais, se encher demais, precisa tirar alguma informação. Ele fica em excesso de informações. Isso leva à produção de substâncias do estresse. Né, a insônia, a irritabilidade, ao sobressalto, em pacientes que têm alguma coisa, pessoas que têm levam a doenças. Sendo que eu acho que o mais importante é aprender a modular isso. Só que fazer isso hoje sozinho, num contexto onde toda esse envolvimento que existe no dia a dia, na família, no amigo, na amiga, ele não é possível. Eu acho que deveriam existir grupos, né, que fizessem essa meditação sobre o assunto, que tivessem uma orientação, né, de uma pessoa ligada a esse tipo de problema. Né? Até acho muito importante que se tenha disciplina nas escolas hoje sobre... É um assunto que deveria estar dentro da sala de aula. Dentro da escola, eu acho. Né? Fora porque todas as crianças hoje têm escolas, parece americanas, que não estão usando mais escrita, só tablet. Né? Então, isso é muito grave, porque você está mudando uma decodificação cerebral. Você não está só mudando uma forma de comunicação, é uma coisa maior. O seu cérebro, ele tem uma codificação de linguagem lá, antiga, e você está mudando o código. Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que essa mudança interfere na fisiologia cerebral, né? Interfere no estímulo. Hoje, as pessoas, às vezes, morrem de tanto trabalhar, né? Que é o burnout, que é uma síndrome que tem muito comum no Japão, que as pessoas trabalham 20 horas por dia e morrem por excesso de adrenalina e infartam. Então, a comunicação é a mesma coisa. Você tem um tempo, você tem que descansar o seu cérebro, você tem que dormir, se alimentar fora desse envolvimento. É muito comum a gente ver as pessoas nos restaurantes todas com celulares. Ninguém se olha mais, cada um está no seu celular. Exatamente, isso é muito ruim. Ginástica, todos os lugares. Ali da esteira e acompanhando. Exatamente. Todos os lugares. Isso é que nós precisamos aprender, a desligar ou deixar o celular de lado em determinados momentos que o nosso cérebro tem que funcionar relaxado. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama, onde falamos sobre o excesso de informações. Com a gente, o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Mello e o reitor da Uniregistral, José Renato Nalini. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, pode ser pelo Facebook e ainda pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Ainda sobre esse excesso de informações, essa enxurrada toda, será que precisamos saber de tudo isso, toda essa informação? Como filtrar isso? Não, essa inflação de dados é um dos motivos da ansiedade. Nós vivemos numa sociedade ansiosa. Todos querem estar por dentro de tudo, querem estar sabendo de tudo, querem ser os primeiros a divulgar notícias falsas, né? Esse assunto já está cansando da fake news, mas é muito importante que a gente tenha isso presente, principalmente nessa época que nós vamos ter que fazer uma seleção de quadros para tirar o Brasil
desta indigência moral em que ele mergulhou. Né? Então nós precisamos escolher bem. E vai ser uma campanha pródiga em maledicência, em falsidades, em mentiras. Nós precisamos ter juízo para verificar as fontes, para conferir e para não propalar mentiras, né? Ninguém gosta de ser mentiroso, ninguém vai se admitir mentiroso. Nós gostamos do compromisso com a verdade, né? E esse excesso de informações pode nos levar a perfilhar o lado aí da mentira. E ocupar o tempo das pessoas com coisas que não são tão benéficas, né? E que acabam desviando pensamentos, né? Que seriam mais importantes, né? Levando essas pessoas, às vezes, a refletir sobre coisas que não estão indo na direção ideal, né? Isso é muito importante. Os jovens sabem, ideias, né? Os jovens já têm noção de que há robôs no mundo inteiro fabricando correntes de opinião. Então, quem se entusiasma e tem no Facebook 5 mil amigos, né? Amigos em algumas horas ou alguns dias, ele não sabe quantos são robôs ali que estão replicando alguma coisa que ele já pesquisou, sabem o tempo em que ele permanece em algumas páginas e alguns sites ali e vão fazendo com que ele pense que ele está acompanhando uma porção de gente, ele está sendo manipulado. O jovem precisa saber que ser manipulado não é a sua vocação. Ele precisa ter autocrítica, ele precisa aprender a raciocinar por si. E o que falta, professor, que me parece, é uma volta à natureza, não é? Nós convivermos mais com as pessoas, com o ambiente, salvar o mundo que está sendo tão destruído, tão rapidamente, não é? É isso que faz com que nós nos encontremos. Nessa busca da natureza, nós vamos nos encontrar também. Tem muita gente aqui participando. A Amanda Cunha, pelo Twitter, ela fala que ela usou um app para medir justamente o tempo que ela fica no celular. Quando ela mediu, ela percebeu que estava usando o celular em torno de 5 horas por dia. Ela ficou surpresa, já que achava que não passava mais de 1 hora, veja só. Aí, hoje em dia, ela, com uma certa disciplina, ela conta que não passa mais de 1h30 e a meta é chegar a meia hora. Né? Tem uma pergunta aqui interessante, tem muitas pessoas preocupadas aqui com essa relação da tecnologia e as crianças. A Sandra Gomes, ela conta que tem um bebê de 1 ano e 4 meses e ela fala que vai adiar ao máximo a introdução às novas tecnologias. Não quero ela dependente, vou usar todo o meu poder de mãe nesse controle até quando eu puder. Tem alguma orientação nesse sentido, doutor Luiz? De quando que a tecnologia pode ser apresentada para a criança? Eu não vejo muito esses limites. Eu acho que o que é importante é a crítica dos pais em relação à tecnologia. Porque você não consegue privar crianças nos seus contatos sociais. Mas em termos de cérebro, em torno de 2 anos as crianças já começam e em 5 anos de idade elas estão mais ou menos formadas nas suas estruturas principais do cérebro e até os 24 elas vão evoluir. Eu acho muito importante a crítica dos pais, né? Em relação a conteúdos, né? Tentar verificar o que a criança está vendo, e que tipo de desenho, de jogo, e participar e não excluir. E aí deve entrar o controle, sim. Exatamente, mas participar disso com controle, mas participando dos conteúdos. Senão ela vai ficar alienada dos conteúdos e as crianças, quando estão sozinhas, vão entrar em outros. Então é importante essa crítica ser formada desde criança. Olha, isso é bom, isso não é bom. Então, esse tipo de controle, sim. Controle de conteúdo, sem privação, porque as crianças se comunicam, né? Elas vão numa escola e todas elas estão se comunicando. Então é difícil você privar, você tem que melhorar conteúdos. E o que eu sugiro também, que eu estava conversando antes, é que deveria haver uma disciplina escolar hoje com crítica à tecnologia, para que você possa ter uma disciplina voltada para o que é tecnologia de comunicação hoje. Né? Eu acho que seria muito importante nas crianças do ensino fundamental criar uma disciplina para que essas crianças possam
ter uma ideia de que tudo aquilo tem coisas boas para formar um pensamento crítico. O argumento dos pedagogos, pela minha experiência na Secretaria da Educação, a reforma pela qual o ensino brasileiro está passando vem assim exatamente na contramão do excesso de disciplinas, professor. Porque agora, uma das falências do ensino médio, da evasão, é o número de 13 disciplinas desconcatenadas uma da outra, 13 professores diferentes, o aluno não tem um professor tutor que seja um conselheiro, alguém que acompanhe o desenvolvimento dos seus estudos. E se nós verificarmos os projetos de lei, há mais de 300 disciplinas novas que o Congresso quer incluir no ensino, né? Então, a resposta que os pedagogos dão, eu partilho da sua preocupação, é de que haja menção transversal, ou seja, o professor de português pode falar sobre isso, o professor de história, o professor de filosofia. Inclui o assunto em todas as disciplinas. Mas não como disciplina, que isso... Talvez fosse mais uma. Mais uma disciplina... O pessoal da Base Nacional Comum Curricular vai colocar o senhor na lista. Mas que é necessário falar sobre o assunto. Sim, é evidente. Eu vou dar aqui o resultado da nossa enquete. Você controla o tempo que usa o smartphone? 19% das pessoas dizem que sim, 81% dizem que não. Para terminar, então, um recado final sobre esse assunto, como usar, então, com equilíbrio a nosso favor a tecnologia? Eu acho muito importante a família participar disso, debater os conteúdos, transmitir uns aos outros o que está sendo visto, o que é muito comum as pessoas se isolarem, né? E essa crítica ser feita em conjunto, uma discussão a respeito do tema no dia a dia, né? Isso é muito importante para que as pessoas tenham a crítica, né? Se uma pessoa mostra para você um filminho que chegou e você debate esse filminho, passa para o outro, existe essa troca para ver se ele é verdadeiro, se ele é nocivo, se ele não é. Isso é muito importante. Eu acho que a crítica é a coisa mais importante que tem que ser construída sobre as novas tecnologias. Recadinho final. Eu gosto de lembrar Aristóteles em Medio Virtus, não é? A virtude está no meio termo, no equilíbrio, né? Entre um vício e uma virtude, nós temos que procurar aquele ponto de equilíbrio. Então, as tecnologias têm um aspecto extremamente saudável, ela ajuda o desenvolvimento do raciocínio, ela ajuda a descortinar um mundo, um universo enorme de conhecimentos, mas se nós ficarmos presos e dependentes, ela será um mal, não seremos mais nós que estaremos pensando, é aqueles que estão programando isso para nos manipular. Sem dúvida, é equilíbrio, né? Sem dúvida que ajuda. Olha só, quanto que aproximou o telespectador da gente, né? Já pensou, antigamente era carta, hoje ele está aqui, rapidamente, né? Quantas pessoas participando do nosso programa. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.